Boa noite a todos. É um prazer podermos estar aqui novamente, reunidos, em mais este momento de aprendizado. Estamos aqui em nome da Sociedade Espírita Allan Kardec de Goiuerê, e hoje nós vamos falar sobre a promessa de Jesus. E vamos iniciar com alguns questionamentos. Quais são os caminhos que nos levam a Deus? Enquanto seres humanos, de quantas estradas que nos levam ao entendimento das coisas de Deus é feita a nossa jornada? Na história da humanidade, as formas de interpretação da divindade variaram muito no decorrer do tempo. Porém, nenhuma civilização houve até hoje que negasse a existência de uma força maior a comandar todo o universo. O ser humano traz consigo, desde o seu estado selvagem e primitivo, lá do início, o sentimento inato da divindade, a intuição de algo superior a ele. Isso é uma lei natural. E foi essa religiosidade inata que deu origem a diversas formas de religião que foram surgindo com o passar do tempo. No início, quando ainda eram simples e ignorantes, os homens se assustavam com os fenômenos da natureza, os raios, os trovões, as tempestades. Eles acreditavam que esses acontecimentos eram provocados por seres extrafísicos e passaram, então, a adorar tais fenômenos, criando para eles nomes próprios, rituais específicos, cerimônias, como forma de homenageá-los, visando com isso, então, abrandar a sua fúria, como se fosse uma troca. Também, enquanto ainda eram primitivos, instintivamente já pressentiam a existência de seres sublimes, transcendentes, que alguns visualizavam e descreviam de acordo com as suas impressões. Então, crer na existência de Deus vai além do aspecto cultural, porque é no íntimo do ser, na essência do sentimento humano, que encontramos a intuição ou mesmo a certeza da existência de um Criador a gerar a vida, do macro ao microcosmo. E ao longo da história, vários foram os ensaios para se explicar e se entender Deus. Seja o Deus castigo e vingança das civilizações antigas, ou o Deus concebido sob a forma humana, como nas mitologias greco-romanas, ou ainda o Deus natureza dos celtas. Tudo isso sempre foram tentativas do homem de buscar o entendimento do que seria Deus. A palavra religião, que vem do latim religare, significa religamento, religar, reunir a alma, o ser, ao seu Criador. Consequentemente, quando nós buscamos uma religião, estamos buscando o caminho para Deus. E cada religião faz o seu apelo com características próprias, e os fiéis ajustam-se de conformidade com a faixa de entendimento em que estagiam. Todas as atividades humanas em torno desse objetivo de buscar o caminho para Deus, nós chamamos de manifestações religiosas. O homem primitivo, como nós já dissemos, cultuava Deus representado pelas forças da natureza. Então, a religião deles era o sol, a chuva, os ventos. Sua religiosidade exprimia-se em danças, cantos, batuques, sacrifícios. Por exemplo, no judeu que sacrificava o bode expiatório, nós temos a expressão da sua religiosidade. No egípcio, que observava o esplendor das cerimônias fúnebres, no grego, que homenageava os deuses, no hindu, que até hoje cultua o boi, no protestante, que canta hinos, no católico, que se submete ao ritual da missa, das profissões, das procissões, em tudo isso,
nós temos, então, manifestações religiosas. Nos diz Allan Kardec, no livro O Céu e o Inferno, capítulo 1, item 12, que no começo todas as religiões tiveram de ser relativas ao grau de adiantamento moral e intelectual dos homens. E como os homens ainda eram materializados demais para compreenderem o mérito das coisas puramente espirituais, eles atribuíram, então, a maior parte dos deveres religiosos ao cumprimento de fórmulas exteriores. Por muito tempo, essas fórmulas satisfizeram a razão deles. Nos diz Allan Kardec que mais tarde, porque a luz se fez em seu espírito, ou seja, porque houve uma evolução, e sentindo então o vácuo, o vazio dessas fórmulas, uma vez que a religião já não os preenchia, abandonaram-na e tornaram-se filósofos. Aqui Kardec coloca filósofos no sentido de buscar explicação racional para as questões da vida, já que as teorias religiosas eram incompatíveis com a lógica. Então, considerando-se a origem espiritual do indivíduo e a força criadora do universo, o germe da religiosidade, o sentimento religioso que é inerente ao homem, permanece, então, em nós, aguardando o solo fértil, aguardando o campo fecundo para germinar, para desabrochar. Então, a vida religiosa decorre desse sentimento religioso. Quando esse sentimento religioso desabrocha em nós, nós procuramos, na maior parte das vezes, uma vida religiosa. As pessoas não são religiosas porque frequentam uma igreja, um templo. Não são religiosas porque trazem consigo o rótulo de uma determinada religião. Muito menos porque praticam esse ou aquele ritual no campo da crença. Os indivíduos são religiosos pelo estilo de vida que levam na Terra. Então, dentro disso, muitos de nós escolhemos uma determinada religião para seguir. No livro O Espírito e o Tempo, no capítulo 5, José Herculano Pires nos diz que a finalidade das religiões é arrancar o homem da sua animalidade e levá-lo à moralidade. E Raul Teixeira, no programa Vida e Valores, nos diz que as religiões se estruturam para nos ajudar a redescobrir Deus, suas leis, seus desígnios e para ele nos voltarmos. Sendo assim, a religião é para nós, então, um meio e não um fim em si mesma. É através dela que nós trazemos Deus para a nossa vida. Então, é natural que cada um de nós procure um caminho que seja coerente e próprio em relação ao nosso amadurecimento emocional, aos nossos valores e conceitos. A religião que professamos é aquela com a qual mais nos identificamos. Porém, para Deus, todos os caminhos que nos levam a Ele são dignos de respeito. Toda doutrina, toda religião que nos torne pessoas melhores é válida. Além disso, devemos lembrar que a religião por si só não basta em nossa vida. Como também, para sermos pessoas de bem, a religião não é imprescindível. Há inúmeras pessoas que, sem professarem nenhuma religião, muitas até se dizendo ateístas, têm uma vida de respeito ao próximo, de conduta ilibada, de retidão de caráter inquestionável. E já outras, ligadas a esse ou aquele segmento religioso, se mostram mais preocupadas com a externalidade da religião, com as aparências, do que com o seu mundo íntimo, com a sua melhora com o ser humano, com a caridade, esquecendo-se de que Jesus nos pediu que fôssemos bons,
que amássemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Se a religião nós escolhemos nos faz pessoas melhores, nos ajuda a vencer as nossas imperfeições, nos ajuda a entender as leis de Deus, a nos entender e a entender ao nosso próximo, essa é a melhor religião para nós, não importa qual seja ela. Então é importante observarmos como é ou como está a nossa vida religiosa. Será que a nossa vida religiosa se restringe a ir à igreja, ao templo, 1, 2 vezes por semana e ali, de repente, cumprir os nossos rituais, os rituais dessa determinada religião? Será que a nossa religião nos leva a vivenciar no cotidiano as coisas mais importantes para a nossa vida e para a vida do nosso próximo? Também nos diz Raul Teixeira que a vivência religiosa é um modus operandi, é uma maneira de se operar durante a vida, é um modo de ser diante da existência, ou seja, é como nós agimos. Expressamos a nossa religiosidade em nosso comportamento no dia a dia, no trato com os nossos semelhantes, em nossas reações diante das situações boas ou más que nos ocorrem. E se pararmos para pensar, nós vamos ver que é muito séria essa questão da vivência da nossa religião. Nós vemos muitas pessoas, conforme já comentamos, que se dizem religiosos, que se intitulam dessa forma, mas que fora da igreja apresentam um comportamento ilegítimo diante dessa afirmação. São pessoas de má índole, promíscuas, corruptas, preconceituosas, maledicentes e tantos outros adjetivos que poderíamos aqui acrescentar. Outras, no entanto, vivem de maneira religiosa sem que frequentem nenhuma igreja. Vivem numa linha de respeito ao semelhante, de amor ao próximo, buscam viver com dignidade, respeitando as leis dos homens e de Deus. E aí nós nos perguntamos, qual desses comportamentos será mais agradável aos olhos do Criador? Por isso, a doutrina espírita nos ensina que fora da caridade não há salvação, e não fora da igreja. Nos ensina que o amor cobre a multidão de pecados, conforme nos deixou o apóstolo Pedro. A doutrina espírita vem, então, desempenhar o papel de consolador que Jesus nos prometeu. O mestre, sabendo que partiria, promete enviar outro consolador. Por que outro? Porque ele era um consolador, Jesus era o primeiro consolador. Foi ele que nos disse, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo que é suave e leve é o meu fardo. Jesus nos disse também, não vos deixareis órfãos. Vejam, Jesus promete que jamais nos abandonaria. Quer consolo maior que esse? Então, ao prometer outro consolador, Jesus diz assim, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará outro consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Está lá em João, no capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26. Então, nós verificamos com essas palavras que o Consolador prometido por Jesus, também chamado de Santo Espírito e de Espírito da Verdade, seria enviado à Terra com a missão de consolar
de relembrar o que ele havia dito e de ensinar todas as coisas, ensinar o que faltava para ser ensinado. O compromisso do Espiritismo com a verdade, que é o conhecimento de todas as coisas, o eleva, então, à condição de uma nova revelação da lei de Deus aos homens, seria a terceira revelação. Moisés a primeira, Jesus a segunda, e o Espiritismo, então, a terceira revelação. O Espiritismo, procedendo de espíritos sábios e bondosos, porque Kardec foi o codificador da doutrina espírita, mas a doutrina é dos espíritos. Então, o Espiritismo preenche integralmente as funções do Consolador. Primeiro, porque procura lembrar-nos de tudo o que Jesus ensinou. E se vem nos fazer lembrar, conforme Jesus disse, né, vos fará recordar, é porque Jesus sabia que haveríamos de esquecer ou alterar os seus ensinamentos. Por que nós esquecemos? Porque provavelmente muitos de nós estávamos lá, encarnados naquela época, fazendo bobagem muitas vezes, né? Em segundo lugar, o Espiritismo ensina-nos muitas coisas que Jesus não pôde explicar com mais clareza. Jesus falava por parábolas, porque certamente a humanidade não tinha ainda condições de receber toda a verdade tal qual ela é. Por isso, o Consolador viria, então, completar os seus ensinamentos. E, em terceiro lugar, consola e conforta os aflitos ao mostrar-lhes a causa justa e a finalidade dos sofrimentos humanos. Quando nós não entendemos o porquê das situações difíceis, o porquê das nossas aflições, dos nossos sofrimentos, a tendência é que a nossa dor seja ainda maior. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, comentando o advento do Consolador, Kardec assinala: assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, conhecimento das coisas, fazendo com que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Por que consola pela fé e pela esperança? Porque atribui causa justa e fim útil a todas as dores. Por isso consola. A análise desse pequeno trecho que nós acabamos de ver, de Kardec, nos oferece, ao mesmo tempo, a confirmação da ligação histórica entre o cristianismo e o espiritismo e os traços característicos da religião em espírito e verdade. O Consolador vem para esclarecer os homens e, assim, consolá-los através do conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, nos disse o Mestre. José Herculano Pires, ainda no livro O Espírito e o Tempo, entre outras coisas, ele nos traz algumas características do Espiritismo. Religião sem dogmas, sem culto exterior, sem sacerdócio, sem apego material, sem intenção de domínio político e social, e que pode explicar livremente ao homem que ele é um espírito em evolução, responsável direto pelos seus atos e, consequentemente, pelos seus fracassos, pelas suas vitórias. E o Espiritismo também restabelece em nós a fé, agora racional, portanto, consciente, renovando as nossas esperanças e dando-nos a certeza da vida futura. Então, o Espiritismo nos oferece o roteiro a ser seguido, através do seu tríplice aspecto: ciência, filosofia e religião. Como ciência, comprova a sobrevivência, mostrando-nos o espírito imortal
e permitindo-nos definir as leis morais que regem o universo. Como filosofia, leva-nos a raciocinar com mais clareza e mais amplamente a respeito do destino humano, acalmando assim as inquietações do nosso coração. E como religião, consequência da filosofia que explica a vida e da ciência que prova que a vida não acaba com a morte do corpo, ensina-nos então a procurar o Criador da vida pelos caminhos da fraternidade e do amor, para encontrá-lo finalmente dentro de nós mesmos. Jesus nos ensinou que devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Nos ensinou que devemos amar ao próximo, que devemos amar aos nossos inimigos. Diante de tudo isso, nós só podemos dizer que a religião de Jesus era o amor. E a doutrina espírita vem confirmar tudo isso, nos mostrando que o amor é a essência da vida, e a verdade nos libertará, o conhecimento nos libertará. Por isso, o Espírito de verdade nos deixou como diretriz: espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo. E no livro Pensamento e Vida, no capítulo 4, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, Emmanuel nos traz um trecho bastante interessante e oportuno. Já se disse que 2 asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma chama-se amor, a outra sabedoria. Pelo amor, que acima de tudo é serviço aos semelhantes, a criatura se ilumina e aformoseia por dentro, emitindo, em favor dos outros, o reflexo de suas próprias virtudes. E pela sabedoria, que começa na aquisição do conhecimento, recolhe a influência dos vanguardeiros do progresso, que lhe comunicam os reflexos da própria grandeza, impelindo-a para o alto. Através do amor, valorizamo-nos para a vida. Através da sabedoria, somos pela vida valorizados. Daí o imperativo de marcharem juntas a inteligência e a bondade. Bondade que ignora é assim como poço amigo, em plena sombra, a dessedentar o viajor sem ensinar-lhe o caminho. Inteligência que não ama pode ser comparada a valioso poste de aviso, que traça ao peregrino informes de rumo certo, deixando-o sucumbir ao tormento da sede. Todos temos necessidade de instrução e de amor. Estudar e servir são rotas inevitáveis na obra da elevação. É isso que nos diz Emmanuel. Então, meus amigos, para a nossa evolução, para alçarmos voo até Deus, são necessárias as 2 asas que Emmanuel nos diz: o amor e a sabedoria. Ou seja, o esforço no bem, a caridade e a instrução, o estudo, o conhecimento. Nesses tempos em que estamos vivendo, tempos de dor, de medo, de sofrimento, de isolamento necessário devido à pandemia do novo coronavírus, o Espiritismo vem desempenhar com toda a propriedade o papel de consolador. Vem ser o poste de aviso que nos orienta e, ao mesmo tempo, o poço amigo que mata a nossa sede. Mostra-nos o caminho a seguir e explica-nos o porquê dos acontecimentos, revelando-nos, então, que nada é por acaso
e que tudo tem um fim útil. Por isso nós somos, pelo Espiritismo, consolados. Saber que apesar de todas as dificuldades, que apesar de todos os tormentos que o nosso planeta está passando, estamos sim sendo conduzidos pelas mãos generosas do nosso grande Mestre Jesus, aquele que se apresentou como sendo o caminho, a verdade e a vida. Jesus, que é para nós espíritas o modelo a ser seguido e o guia de toda a humanidade, conforme está lá na questão 625 de O Livro dos Espíritos. Em meados do século XIX, através do trabalho incansável e bendito do senhor Hippolyte Léon Denisard de Rivail, Allan Kardec, chega para a humanidade o Consolador prometido, cumprindo-se, assim, a promessa de Jesus. E nós vamos caminhando para o final e gostaríamos de encerrar este nosso encontro trazendo uma mensagem que Divaldo Pereira Franco gravou para a TV Mansão do Caminho em 24 de março deste ano. É mensagem em tempos de coronavírus. Vivemos um momento grave da história da humanidade. Periodicamente, a sociedade é sacudida por um clamor de sofrimentos. Dessa vez, o coronavírus chega até nós no auge das nossas conquistas intelectuais, das nossas conquistas morais, das nossas maravilhosas conquistas do infinito, no macro e no microcosmo. A Terra estremece. É claro que o isolamento social a que estamos sendo compelidos amargura-nos. Mas essa é uma terapêutica preventiva das mais valiosas que devemos respeitar e contribuir de maneira espontânea, jovial. É necessário que nós compreendamos que não nos encontramos no jogo do azar, do acaso, mas dentro de leis soberanas que regem o universo. E essa convocação é para que melhoremos os nossos sentimentos e as dores morais que estavam devastando a nossa sociedade, a depressão, o suicídio, a loucura dos tormentos variados, estava demonstrando que a civilização estava a um passo da loucura e do desequilíbrio. Vem agora o vírus, apresenta nossa fragilidade e testa-nos. Precatemo-nos, cuidemos de atender as autoridades sanitárias e nós mostraremos que somos fortes. Enfrentá-lo-emos não é a primeira vez, com alegria, sem o pânico, porque não tem razão, aproveitando o tempo para meditar no bem, para edificações interiores, para a convivência familiar, porque logo passará, tudo passa. E o planeta terrestre está sob as bênçãos de Deus e Jesus é o guia da humanidade. A grande barca que cinge os mares do universo está sendo conduzida ao porto de segurança. Mantenhamos a fé em Deus, a coragem, a solidariedade, a oração que está muito esquecida e digamos bem alto: vale a pena viver. Apesar de tudo, eu sou feliz. Nosso querido Divaldo sempre nos trazendo mensagens de esperança, de otimismo. E paramos, então, para pensar e realmente chegamos à conclusão que vale a pena viver, que nós somos felizes, sim. Somos felizes porque o Cristo, em seu amor, ao Pai rogou decidido, pelo envio redentor do Consolador prometido. Esperemos o tempo certo, quando houver capacidade,
conheceremos de perto o Espírito de verdade. Eis conosco eternamente o Consolador que conduz à lembrança incandescente dos ensinos de Jesus. Todas as coisas a ensinar, com a permissão dos céus, descortinando o olhar para ver além dos véus. Enfim, da misericórdia de Deus, no lume da boa doutrina, revela aos filhos seus a vida que nunca termina. Irmãos de qualquer dimensão, sempre estaremos vivos no espiritismo cristão, amai-vos e instruí-vos. Essa pequena e singela mensagem vem do nosso confrade Isaac Costa Souto, trabalhador da Sociedade Espírita Francisco de Assis, na cidade de São Bento, na Paraíba. A ele, os nossos agradecimentos, a vocês que estiveram conosco, muita gratidão. Semana que vem, quem nos trará a mensagem vai ser a Kátia Marcela. Esperamos que, então, possamos estar todos juntos novamente. E, pedindo permissão ao nosso Mestre Jesus, nós, então, nos despedimos, desejando a todos uma noite de descanso tranquilo e uma semana de muita luz. Muito obrigada pela atenção de todos vocês e boa noite.